Olá, irmãos e irmãs, aquele abraço para todos. 16º domingo do tempo comum, dia 18 de julho. A igreja nos convida a refletir no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículos de 30 ao 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Amigos e amigas, esta perícope, esta pequena passagem do Evangelho é de uma profundidade extraordinária. Ela está em contrapartida com o capítulo 34 do profeta Ezequiel e também com o capítulo 23 do profeta Jeremias, que é a primeira leitura de hoje. Lá, tanto Ezequiel quanto Jeremias vai falar mal dos pastores do povo, todos aqueles que são líderes do povo, porque eles não cuidam das ovelhas, não cuidam do rebanho, antes se servem do rebanho, exploram o rebanho, utilizam-se do rebanho para vantagens pessoais. E o profeta Jeremias hoje vai dizer, referindo-se ao período pós-exílico, que virão tempos em que Deus mesmo será o pastor do seu povo. Ele mesmo vai conduzir a sua gente e haverá um só rebanho e um só pastor. E agora estamos no Evangelho, justamente quando os discípulos retornam do envio missionário. Se recordam, assistíamos na semana passada Jesus enviando os discípulos e agora os discípulos retornam. Estão maravilhados, contando tudo ao Senhor, numa comunhão de almas. Não significa uma prestação de contas como se estivessem diante de uma autoridade suprema ou se estivessem diante de um patrão. Mas estão fazendo comunhão, partilha de vida. E maravilhado com todas aquelas realidades, Jesus os convida a um lugar deserto para estarem juntos, estar em comunhão, porque a missão só se dá na comunhão com Jesus. Sem a comunhão perfeita com Jesus, sem a plenitude da unidade com Jesus, não pode haver missão da igreja. A igreja, para ser missionária, ela tem que estar muito unida a Jesus com os laços filiais, com os laços fraternais de comunhão. Por isso, certa feita, a CNBB, referindo-se à missão, lançou um documento, a Igreja, Comunhão e Missão, justamente porque é a comunhão com o Senhor que gera a santidade, e a santidade gera o testemunho, e o testemunho converte as pessoas na missão. Mas, quando eles estão com Jesus, e aí o texto do evangelista Marcos é um tanto quanto irônico, os discípulos saem de barcos para um lugar deserto, não descreve o lugar. E as multidões, percebendo que eles saíram e os reconhecendo, vão a pé, dão a volta na margem do lago de Genezaré e chegam primeiro. Quer dizer, é para dizer da necessidade do pastoreio. Estão tão desesperados, tão aflitos, que corre a urgência da missão. Mas essa missão deve se dar na unidade. E quando chega lá, Jesus percebe que as pessoas estão alquebradas, dilaceradas, destruídas, e ele sente compaixão. Sentir compaixão significa sofrer com quem está sofrendo. Estar dilacerado com quem está dilacerado. E ele percebe que são como ovelhas que não têm pastor, desgarradas. E qual é a atitude de Jesus? Ele vai ensinar-lhes muitas coisas. Ele vai acolher, vai abraçar, vai perdoar, vai curar as feridas, vai servir.
num prenúncio daquilo que vai se dar na paixão, morte e ressurreição. Com a paixão, isto é, com a entrega de Jesus na cruz, realiza-se de uma vez por todas, conforme vai lembrar a segunda leitura de hoje da carta aos Efésios, a união de todos os povos na paz e na concórdia. Não há mais divisões, não há mais rancor. Se houver divisão, se houver rancor, é porque as pessoas ainda não abraçaram o projeto missionário, o projeto do pastoreio do Senhor. Irmãos e irmãs, hoje tantos desempregados, tantos famintos, tantos abandonados pelo poder público nas 3 instâncias. Vamos pedir a Deus por essas pessoas, por aqueles que estão doentes. Eu peço pelo garotinho Bernardo, lá de Delmiro Gouveia, mas peço por todas as pessoas que nos têm pedido também orações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vida e Missão Jerônimo Peixoto. Vai lá no YouTube, faça sua inscrição, dê o seu like, deixe a sua mensagem, divulgue esse canal para que as pessoas possam ter acesso à meditação diária da Palavra de Deus. Um excelente domingo, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus, felicidades.